Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Barbosa de novo. E esse primeiro vídeo, essa primeira parte, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o material que eu uso, as ferramentas, é, as especificações de cana, de molde, de tubo. Tem bastante informação que a gente precisa saber antes mesmo de começar a fazer a palheta. Então eu espero que vocês aproveitem. Bom, pessoal, vou começar falando sobre as ferramentas que eu utilizo para fazer palheta, né? E depois vou falar um pouco sobre a cana, os aspectos, medidas e dimensões. Depois um pouco sobre o molde que eu uso e as especificações do tubinho. Com relação às ferramentas, acho que o que eu considero básico é mandril, faca, lingueta e linha, né? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, esse primeiro aqui, o mandril que eu tenho é um mandril Lorré, um mandril de modelo standard da Lorré, mas como vocês vão ver a seguir, como eu uso o tubo Chiarudi, então o Chiarudi, mandril Chiarudi número 2 também serviria da mesma forma para fazer a palheta que eu utilizo. Depois a gente tem as facas, né? Eu tenho 3 ou 4 facas. Eu uso essa menorzinha aqui, que é uma Grafe. Uso ela para raspar as coisas mais duras, a casca da cana, iniciar o raspado quando preciso. Depois eu tenho uma outra faca Grafe, que é um pouco maior. Ela está sempre bem amolada para eu fazer as correções na palheta depois de pronta, né? Então eu utilizo essa faca aqui para ou raspar a palheta ou terminar ela depois de pronta. E eu também tenho uma outra faca aqui que eu gosto muito, que é uma faca japonesa da marca Ando, que é uma faca que eu uso, ela está sempre super amolada e eu utilizo a faca para finalizar a ponta, fazer aqueles detalhes bem pequenos no final do raspado que requer muita delicadeza. Para deixar essas facas aqui afiadas, eu utilizo pedra japonesa, né? Tenho pedra 1000, tenho pedra 5000 e tenho uma pedra 8000, que deixa a superfície da palheta bem, a superfície da faca, desculpa, bem polida, né? Essa última pedra serve para polir. Mas tem alguns outros acessórios, que nem esse daqui que eu utilizo comigo, que é um couro. Ele vem com 2 lados, esse lado aqui já tem uma pasta vermelha, que ela é um pouco abrasiva, né? E esse outro lado aqui, o couro tá virgem, tá sem nenhuma pasta abrasiva, que ele serve só para terminar de terminar de amolar, tá bom? Bom, depois o que eu falei, a lingueta, que é muito importante, é um pedacinho de madeira aqui, né? Que a gente utiliza para colocar dentro da palheta e não ter perigo de quebrar a ponta dela na hora que estiver raspando. Isso é importantíssimo, porque senão vocês não vão conseguir finalizar a ponta de uma maneira ideal, tá bom? Seguindo, eu gosto de utilizar para medição um paquímetro, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó. Como é que eu coloco aqui? Você vai dar o foco. Isso. Esse aqui é um paquímetro de 15 milímetros e você encontra em casa de construção, então essas casas que vendem elétrico, sempre eles têm uma ferramenta dessa. Eu uso o paquímetro porque eu acho mais conveniente. Durante os vídeos aqui vocês vão ver que é um pouco mais fácil, eu considero um pouco mais fácil, mas quem não tem um paquímetro pode usar a velha e boa régua de metal. Compra uma decente, né? Não custa caro, deve custar uns 10 reais uma réguinha dessa aqui. Ao invés de utilizar a régua de plástico, que às vezes a medida é difícil de verificar, né? E às vezes também não é muito preciso. Você está achando que está fazendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. Então, a reguinha eu também tenho, serve muito bem. Bom, depois
eu utilizo o estilete, né? Também é uma outra ferramenta que eu utilizo bastante. Eu tenho um estilete muito bom, que é um estilete japonês da KDS. Se vou conseguir ver aí, KDS. E é um estilete que ele tem essa travinha aqui, para quando você colocar a lâmina, você conseguir travar ela e ela fica bem estável aqui, né? Então você pode usar até para raspar a palheta. A ponta, o que eu faço com essa faca japonesa, você também pode utilizar com uma lâmina nova. Nada impede. Então eu gosto muito desse estilete. Existem vários outros de outras marcas que também tem esse sistema de travinha. Então recomendo vocês comprarem um estilete muito bom, porque vale a pena, né? Do que comprar aqueles menorzinhos da lâmina fina. Eu não acho muito interessante. Bom, esse aqui é o estilete, ele usa lâminas de 18 milímetros. Essa lâmina vocês já devem ter visto em vários lugares, né? Vou colocar aqui para focar bem. Então, eu recomendo também que vocês invistam em boas lâminas. Eu utilizo essa lâmina, essa marca aqui, que é uma marca japonesa também. Os japoneses fazem muito bem essas ferramentas de corte, tanto para madeira quanto para tecido, estilete, todas essas coisas. É uma lâmina da Olfa e ela é a preta. A lâmina preta da Olfa, ela é mais afiada e mais resistente. E o preço é o mesmo da outra lâmina. Então vale a pena investir. Então às vezes você compra uma caixinha dessa aqui, que pode não ser muito barata, mas dura muito, né? Essa, por exemplo, tem 50 lâminas. Essas lâminas aqui vão durar por pelo menos 2 anos, acredito. Tenho mais umas 3 caixas dessa guardada. Bom, muito bem. A próxima coisa que eu utilizo bastante são as guilhotinas, né? Então eu tenho esse modelo de guilhotina, que eu normalmente uso para cortar a ponta da palheta no início. E tem essa daqui também, que é o que eu carrego comigo, já está bem velhinha, mas eu carrego comigo no estojo do instrumento. Então essa daqui eu gosto mais para cortar a palheta depois que já está tocando, quando você precisa fazer um microajuste. Eu acho mais fácil de visualizar o quanto que você está cortando nessa do que na outra, né? O sistema delas é um pouquinho diferente, tem gente que vai preferir de um jeito, tem gente que vai preferir de outro, mas fica ao gosto do cliente. Bom, uma outra coisa que eu utilizo também são essas borrachinhas. São bem pequenininhas, deixa eu ver se eu consigo focar. Essa borrachinha aqui, quando eu estiver amarrando, vocês vão ver para que serve, mas ela serve para segurar a cana no lugar enquanto eu faço a amarração. Ela é uma borrachinha bem estreitinha, né? Deve ter uns 5 milímetros. E você pode encontrar isso aqui em casa de aquário. Eu normalmente ganho essas borrachinhas de alguns amigos da Europa que compram muita cana de um fornecedor que doa essas borrachinhas. Daí fica sobrando, eles me mandam. Ou às vezes quando eu os encontro, eu acabo pegando com eles essas borrachinhas aqui. Mas em casa que vende coisa de aquário, vocês encontram essa borrachinha. Uso também parafina, só para o final, para utilizar ela como vedação, né? Também tem o isqueiro, que vai servir para esquentar o tubo. No final também eu não esquento o tubo para amarrar, tá bom? Depois vocês vão ver nos próximos vídeos. Tenho também fita Teflon, para caso a palheta estiver vazando. Se eu utilizar depois, vocês vão ver como é que eu faço. E o molde. Esse aqui é o molde que eu utilizo. A gente já vai falar sobre eles. Tem alguns, né? Mas esse aqui é um molde do Kunibert. Daqui a um pouquinho vocês vão saber quais as especificações do molde que eu uso. Tenho também, para essa etapa, né? Tenho também
um medidor de dureza da cana. Tem também um medidor de espessura, que é bem parecido com esse, mas não tem esse sistema aqui. É praticamente o mesmo reloginho, mas ele não tem uma mola aqui dentro. Então eu utilizo bastante isso aqui para medir a cana antes de fazer a palheta, para saber que tipo de cana que eu estou utilizando, né? E, bom, vamos lá. A cana que eu utilizo é uma cana que eu mesmo goivo. Eu tenho uma aqui já na água para a gente fazer a palheta toda e vocês verem. Então é uma cana que ela tem, vou colocar aqui do lado, né? Tentar colocar aqui do lado as especificações em escrito. Mas é uma cana de diâmetro de 10,5. Eu não utilizo nem 10, nem 11. Eu sempre fico na mesma especificação de 10,5, para mudar a palheta, para a palheta não mudar muito, né? Não ter muita variação. Então eu sempre utilizo de 10,5. A goiva, ela é de 0,58 até 0,59 milímetros, né? Não uso 56, 57, também não uso 60, 61. Minhas canas são todas entre 58 e 59. Se ela tiver muito mais fina, eu jogo fora. Se tiver muito mais grossa, eu passo de novo na goiva para ela ficar mais fina. A dureza das minhas canas, elas são sempre entre 10 e 12, que é medido nesse equipamento aqui que eu acabei de mostrar, né? Então, a gente mede aqui. Quando vocês comprarem, vem as instruções. Não vou ficar perdendo muito tempo com as instruções de como utilizar, mas é bem simples. Você coloca a cana aqui, gira, e ele te dá um valor. E daí esse valor significa se a cana é um pouco dura, se é mole, em qual é o aspecto dela, tá bom? Então a minha medida de dureza é sempre entre 10 e 12, tá bom? E um outro detalhe que é muito importante é com relação à lâmina interna que eu uso para goiva, porque não é só a cana ter 58, 0,58, 0,59 no meio que vai fazer que ela funcione. A diferença do centro para as laterais também é muito importante, né? Então, a goiva que eu uso, a lâmina interna da goiva, ela é uma lâmina de medida alemã. Então, a que eu uso é 11,3, mas até 11,41 vocês podem utilizar que também dá certo. A diferença é bem pequena. Tem que tomar cuidado na hora de comprar a cana para ver se a goiva interna que foi usada, a lâmina, ela não é feita para palheta de raspado longo, né? Porque daí ela vai ter, se não me engano, 10,9, ela é bem mais fechada, vai dar uma lateral mais grossa, isso vai fazer com que a nossa palheta fique muito presa e mais difícil de tocar, tá bom? Bom, essas são as especificações da cana, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o molde, né? Esse molde aqui é um molde de mão, para quem não conhece, ele tem esse nome porque a gente tem o cabo, né? Você segura ele com as mãos enquanto molda. Existe outro molde também, que é o molde de máquina, que eu tenho, mas não utilizo. Não gosto tanto por alguns motivos. E esse é um molde Kunibert, do fabricante Kunibert, e a medida dele é 7,3 N. Vou tentar chegar bem perto aqui para ver se ele foca, para vocês conseguirem ver. Depois eu vou ver se dá para enxergar. 7,3 N. Eu também tenho 7,25 N, 7,35 N. Mas esse é o que eu normalmente utilizo. Para aqueles que me perguntam, posso utilizar o Chiarudi, posso utilizar o Rigotar, posso utilizar... Bom, pode utilizar qualquer coisa, né? As pessoas utilizam qualquer coisa, mas para a palheta do jeito que eu faço, não. Elas não dão certo com o Chiarudi -2, elas não dão certo com o Rigotar -2.
elas também não dão certo com qualquer outro. Elas dão certo com o Kunibert e dão certo também com alguns outros moldes de mesa, que é aquele de máquina que eu falei. Se eu pudesse recomendar 2 para vocês, seria o RC12, que é um molde da Roseau Chanton. Vocês podem ver no site da Roseau Chanton. É um molde que eu recomendo. E o molde LM2, que é um molde feito pela Reeds and Stuff, né? O LM2 também é muito bom, então eu recomendo esses 3. RC12, LM2 ou, claro, o que eu uso, que é o do Kunibert, 7,3N. O N é para novo, né? Que eles tinham um modelo antigo e agora eles têm um modelo novo. Então, acredito que todos que vocês forem comprar esses dias agora vão ser esse novo. Certo? Bom, seguindo o tubinho que eu uso é o tubinho da Chiarude 47.2. Espera a câmera fazer o foco. Tá aí. Chiarude 47.2. Um outro tubo que também funciona muito bem é o Loré Standard. Tanto que o meu mandril, eles são muito parecidos, né? Tanto que eu tenho um mandril da Loré. Ver se dá para pegar aí. Bom, todo mundo que já teve um mandril Loré vai reconhecer, mas que tá bem apagado, talvez não dê para ler. O mandril da Loré e ele encaixa perfeitamente no tubinho da Chiarude. Ele não fica nem um pouco. Deu para ver aí? Acho que sim, né? Ele encaixa perfeito. Na verdade, a Chiarude 2, esse modelo Chiarude 2, ele é cópia do Loré. Então, o tubinho dá certo em um e em outro. Tá bom? Bom, sobre material, é isso. Acho que a gente já conhece todo o material. Bom, uma outra coisa, né? Tenha sempre bons cases. Esse aqui eu mesmo fiz. Com essa borrachinha a gente compra no site da Reeds and Stuff. Essa latinha eu encontrei jogada aqui em casa. Nem sei do que é, mas deu um estojo seguro nas paletas. Sempre tenham um estojo seguro para vocês guardarem as suas paletas, porque é importantíssimo. Tá bom? Bom, esse aqui então, essa aqui foi a videoaula, o vídeo, né, de ferramentas, para mostrar as ferramentas que eu utilizo. Existem diversas outras que vocês podem ter também, arame, alicate, mas eu não utilizo nada disso, certo? Então agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre amarração e as outras coisas. Um abraço a todos.